Pensa aqui comigo. Imagina que a partir de hoje a gente volta a viver naquela época, em que a gente não sabia nada sobre a inteligência artificial, sobre os avanços da inteligência artificial. A gente nunca ouviu falar a partir de hoje de Claude, ChatGPT, Gemini, nada disso. É como se nunca tivesse existido. Mas existe uma pessoa, só uma pessoa no mundo que tem acesso, que sabe tudo sobre inteligência artificial, que continua tendo essa lembrança de tudo que a IA já vem fazendo, tem acesso a todas essas ferramentas de ChatGPT e companhia. Se essa pessoa, única no mundo, se ela decide começar a produzir coisas ali com a IA e dizer que aquilo ali é tudo criação dela. Imagina tudo o que ela poderia fazer, o quanto ela poderia fazer, dizendo ao mundo, que não sabe nada sobre isso ser possível, que tudo ali foi ela que fez. Imagina o poderio, imagina aonde essa pessoa poderia chegar, né, em questão de impressionar os outros. Isso aí, essa situação hipotética, não tem nada a ver com o filme sobre o qual a gente vai falar hoje, mas é um exemplo que ajuda a gente a entender um pouquinho a dimensão, a proporção, né, dos acontecimentos que vão rondar o nosso protagonista aqui no filme Simone. Simone é um filme lá de 2002, e se você é da minha geração, eu tenho quase certeza de que você deve ter aí uma lembrança guardada na sua memória de pelo menos ver esse filme nas prateleiras das locadoras. Ele me marcou, assisti 2 vezes, minha família chegou a alugar 2 vezes ele lá no início dos anos 2000. E aqui a gente acompanha a história do Victor, que é um diretor de cinema bastante renomado, porque ele já trabalhou em 2 curtas-metragens que foram indicados ao Oscar, que foram considerados de muita qualidade. Agora ele está desenvolvendo o seu primeiro longa-metragem e ele tem a ambição de fazer esse longa também ser premiado, ser bem visto ali pelos especialistas, pelos críticos. Só que tem um problema aí. Já no finalzinho das gravações, ele se envolve em uma briga, em um atrito com a principal estrela do filme dele, a protagonista, e ela decide abandonar o barco, ela decide sair do projeto, inclusive falando que se ele usar qualquer material que tenha a ver com ela e com a imagem dela no filme, ela vai processá-lo. O estúdio, né, responsável por lançar o filme, é claro que fica furioso, porque ele só tem 2 opções aí agora. Ou eles engavetam esse projeto, finge que nunca aconteceu e perde o dinheirão que eles investiram, ou eles gastam ainda mais dinheiro começando tudo do zero, tendo que refilmar tudo com uma outra atriz. Então é claro que eles escolhem, né, o menor dos prejuízos, que é engavetar tudo, demitem o Victor, porque não gosta nada disso. Victor fica injuriado, reclama de todos os atores existentes no mundo, mas nada adianta. E na noite em que ele tá retirando as coisas dele do set para ir para casa, depois de todos esses acontecimentos complicados, um homem vai até ele e o aborda, um cientista, que ele teve um contato breve no passado, há alguns anos, em uma palestra sobre o futuro do cinema, e esse cara revela a ele que ele conseguiu trabalhar em uma coisa, desenvolver uma coisa tecnológica que promete revolucionar o cinema, o audiovisual, a maneira como os filmes são feitos, como os filmes chegam até as pessoas. Victor tá sem cabeça nenhuma para aquilo no momento, ele só quer ir embora, ele não tá levando muita fé em nada, então ele deixa o cara praticamente falando sozinho, mas não adianta. Alguns dias depois, tem um outro homem perto da casa do Victor, observando ele, e quando o Victor vai abordá-lo, ele diz que é advogado desse cientista, que o cientista infelizmente morreu, mas deixou ele aos cuidados de uma coisa, disse que só o Victor poderia ter aquela coisa. Ele entrega então um material para o Victor coloca esse material no seu computador, fica curioso com aquilo tudo, né, principalmente depois da morte do homem, e quando o Victor abre, ele vê que esse cientista criou uma espécie de pessoa virtual, digital, hiperrealista, que pode receber características ali muito próprias, muito específicas, com muitos detalhes, e pode se passar tranquilamente por uma pessoa real, de verdade. O que Victor faz então?
Ele pega essa criação, ele pega essa simulação e ele cria uma atriz também hiperrealista e substitui no seu filme a atriz que foi embora por essa. Ele chega ainda desacreditado, né? Mas é a única coisa que ele tem, é muita coincidência o cara ter aparecido justo nesse momento e justo com uma possível solução aí pro problema dele. Então ele tenta, ele faz isso, ele leva o projeto final do filme já com essa substituição pro pessoal do estúdio ver. E, surpreendentemente, até pra ele, que não tava achando que alguma coisa ia dar errado, as pessoas adoram, e adoram inclusive a atuação da Simone, que é o nome, né, que ele deu pra essa pessoa digital, pra essa mulher digital, que é o nome que vem da abreviação de Simulator One, que é o nome do programa que o cientista desenvolveu. Além dos profissionais do estúdio que trabalharam no filme, o público também, quando o filme do Victor é lançado, ficam encantados, fascinados com a interpretação da Simone, com o trabalho da Simone. Por quê, gente? Porque na hora em que o Victor estava criando, desenvolvendo ali aquela atriz através, né, de toda a criação do cientista, de todas as possibilidades que o cientista colocou ali naquele sistema, naquele programa, Victor pôde pegar um banco de dados de todas as atrizes que já existiram no mundo. Põe aí Meryl Streep, Judy Garland, Sophia Loren, todas, Audrey Hepburn, e pôde ir pegando o melhor elemento ali de cada uma, aquilo que mais diferenciava cada uma, tanto em quesito de aparência, quanto em quesito de charme, de personalidade, de forma de atuar, e foi colocando ali um pouquinho de cada uma delas na Simone. Essa questão de pegar, né, de pegar coisas que já existem e colocar no projeto final, na sua criação final, lembra alguma coisa que a gente está vivendo aí com uma tecnologia hoje em dia? Então é claro que fazer isso, e de uma forma que pareça, né, que todo mundo pense que aquilo ali é real, vai causar um grande fascínio nas pessoas, tá todo mundo encantado com a Simone, e o Victor tá também em êxtase, porque ele resolveu esse problema da atriz, ele barateou muito os custos dele, porque agora ele pode convidar a Simone para outras produções dele, e não pagar cachê, não pagar o salário de uma atriz de verdade, não pagar as custas ali que uma atriz de verdade, né, iria precisar, custas de deslocamento para filmar em alguma externa, de coisas para ter no camarim. Então ele não gasta com nada disso. Ele uniu ali o melhor dos mundos para ele. Só que, gente, é claro que quanto mais uma coisa fica famosa, né? Quanto mais a Simone cai nas graças do povo, quanto mais aquilo ali chama atenção, mais aquilo ali vai despertando curiosidade. As pessoas querem saber quem é a Simone por trás das telas, querem saber mais sobre a vida dela, querem entrevistá-la, querem uma fotografia dela passeando, né, o paparazzi, quer vê-la presente em premiações, em festivais, em eventos, e nada disso acontece, porque Simone não existe, só o Victor sabe que ela não existe. Então para ele vai ficando cada vez mais difícil sustentar essa mentira, sustentar a proporção que tudo isso tomou, e a gente vai vendo ali que criatura vai se tornando maior do que criador, e o criador vai ficando sem espaço, o criador vai ficando no limite ali da sua invenção, da sua mentira. Então a gente vai percebendo ali durante o filme que alguma coisa vai ter que acontecer, uma coisa vai acabar explodindo aí a qualquer momento. Vou ser sincera com vocês, não é aquele filme que a gente bate o olho, que a gente assiste e diz que filmaço, mudou minha vida, não. É um filme que tem furos no roteiro, é um filme mais divertido, mais que prende a gente, e que é interessante a gente assistir com os olhos de hoje, diante de todas as mudanças tecnológicas pelas quais a gente vem passando também, e que tem a grata presença do Al Pacino como protagonista, ele que interpreta o Victor, e é sempre bom ver esse atorzaço em tela. Aqui, então, ele tá muito engraçado, porque o Victor, ele tá constantemente no estado tenso, ele tá à flor da pele, e o Al Pacino, né, ele traduz isso numa interpretação muito divertida. Enfim, fica a dica aí, Simone. E se você tem lembranças desse filme, se você já viu, me conta o que você acha, eu vou gostar muito de saber. Obrigada por ter assistido até aqui, e até o próximo filme.